Olá, eu me chamo Jussara e irei apresentar o trabalho Hidrólise enzimática da lactose em leite pasteurizado, empregando duas beta-galactosidases, Cluveromyces lactis e Bacillus licheniformis. Além de mim, também é autor desse trabalho o professor Dr. José Roberto de la Libera Finzer. Atualmente, sou mestrando em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia e o professor Dr. José Roberto faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade de Uberaba. O leite é fundamental para o organismo humano. O principal carboidrato presente no leite é a lactose. Algumas pessoas apresentam incapacidade total ou parcial do organismo de produzir a lactase, uma enzima que quebra a lactose. Com isso, apresentam sintomas desconfortáveis e optam pela não ingestão desses alimentos. Apesar disso, não há necessidade de excluir totalmente o leite e seus derivados da alimentação. Por esse fato, nota-se um aumento no interesse comercial nos leites e seus derivados com teor reduzido de lactose. A lactase possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples para sua melhor absorção. Em vários estudos, a ingestão de lactose hidrolisada tem reduzido sintomas em pessoas intolerantes a esse carboidrato. A beta-galactosidase, ela hidrolisa o referido disacarídeo em seus monossacarídeos constituintes. A hidrólise enzimática pode ser aplicada no leite sem um tratamento prévio e os produtos obtidos preservam as propriedades nutricionais da matéria-prima. A beta-galactosidase pode ser obtida a partir de bactérias, fungos ou vegetais. Leveduras e fungos são as fontes preferidas para a produção da enzima para fins comerciais. Diante do exposto, esta pesquisa teve por objetivo estudar a hidrólise da lactose utilizando as enzimas Cluveromyces lactis e Bacillus licheniformis. Metodologia: matéria-prima. Foi utilizado leite cru cedido por um produtor rural da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, que foi transportado para o Laboratório de Nutrição Animal das Faculdades Associadas de Uberaba, onde efetuou-se a etapa de pasteurização para que fossem realizadas as análises de requisitos físico e químicos. Enzima lactase. Foram utilizadas duas enzimas beta-galactosidases derivadas de Cluveromyces lactis e Bacillus licheniformis. Análises físico-químicas. Acidez total titulável foi determinada por meio da metodologia MAPA 2013. O pH ele foi determinado por medida direta com pH-metro digital, como podemos ver na figura 3. A gordura foi determinada por medida direta através do equipamento de ultrassom EcoMilk-M. O índice crioscópico também foi determinado por medida direta através do equipamento de ultrassom EcoMilk-M. Extrato seco desengordurado foi determinado por medida direta através do equipamento de ultrassom EcoMilk-M. Extrato seco total foi determinado através da soma da gordura e do extrato seco desengordurado. A densidade foi determinada por medida direta através do lactodensímetro. Proteína foi determinada por medida direta através do equipamento de ultrassom EcoMilk-M. Sólidos totais foi determinado na clínica do leite, Exalc-USP. Lactose foi determinada na clínica do leite, Exalc-USP. Análises feitas pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite, RBQL. As seguintes análises elas foram feitas pela Clínica do Leite, Exalc-USP, antes da pasteurização, score de autenticidade e resíduo de antibiótico. Análises microbiológicas foi efetuado antes da etapa de hidrólise e após a etapa de hidrólise, a contagem de células somáticas e a contagem bacteriana total. Também foi realizadas as análises sensoriais de aspecto e cor, sabor e odor.
Hidrólise enzimática da lactose. A hidrólise da lactose ela foi realizada adicionando-se 0,24 gramas da enzima beta-galactosidase em alíquotas de 300 ml de leite pasteurizado, seguindo a metodologia de Campos et al. 2009, totalizando assim 4 amostras. Cada uma delas foi incubada em uma das temperaturas 10 graus Celsius, 34 graus Celsius, 40 graus Celsius e 55 graus Celsius. O tempo total do experimento variou para cada amostra, de acordo com a temperatura de incubação. O acompanhamento da hidrólise da lactose foi feito através de análise de crioscopia, realizada em intervalos de 1 hora, e a estimativa da porcentagem de hidrólise foi determinada a partir da metodologia Longo 2006. Resultados e discussão. Análises feitas pela RBQL. Os resultados para o parâmetro score de autenticidade e resíduo de antibiótico atenderam à legislação. Resultado das análises microbiológicas. Os resultados para a contagem de células somáticas e contagem bacteriana total, tanto para a enzima derivada de Bacillus licheniformes e Cluveromyces lactis, atenderam também à legislação. Resultado das análises sensoriais. Todos os parâmetros, aspecto, cor, sabor e odor da matéria-prima e do leite após a hidrólise também atenderam à legislação. Resultado das análises físico-químicas. Os resultados obtidos para matéria-prima e leite após a hidrólise para ambas as enzimas, para os parâmetros acidez, pH, gordura, extrato seco desengordurado e extrato seco total, atenderam aos parâmetros da legislação. Continuando os resultados das análises físico-químicas, os resultados para matéria-prima e leite após a hidrólise para os parâmetros proteína, crioscopia, lactose e sólidos totais para ambas as enzimas também atenderam aos parâmetros da legislação. Foi possível obter, então, a curva de hidrólise para ambas as enzimas. As curvas de hidrólise foram semelhantes nas amostras incubadas a 34 e 40 graus Celsius. Na temperatura de 55 graus Celsius, houve melhor eficiência da hidrólise da lactose. A temperatura ótima de ação da enzima derivada de Bacillus licheniformes apresenta uma melhor atividade acima de 40 graus Celsius. A enzima derivada de Cluveromyces lactis, também na temperatura de 55 graus Celsius, mostra melhor eficiência. Segundo Jecas e Lopes Leiva, a temperatura ótima dessa enzima é em torno de 35 graus Celsius. Esses resultados mostram que há possibilidade de operação de hidrólise em temperaturas superiores a essas relatadas na literatura. Conclusões. O leite apresentou score de autenticidade inferior a 5 e não apresentou resíduos de antibióticos no leite, confirmando a confiabilidade da matéria-prima. Os aspectos sensoriais também se apresentaram dentro da especificação. A adição das enzimas provocou alterações nas propriedades físico-químicas do leite, diminuindo acidez, pH, crioscopia, teores de gordura e lactose e aumentando densidade, extrato seco total, extrato seco desengordurado e teores de proteína. Na temperatura de 55 graus Celsius, em 6 horas de hidrólise, a enzima derivada de Bacillus licheniformes tem melhor desempenho que a enzima derivada de Cluveromyces lactis. Porém, na temperatura de 40 graus Celsius, em 15 horas de hidrólise, a enzima derivada de Cluveromyces lactis pode obter leite com cerca de 1 grama de lactose por 100 gramas, classificado como leite com baixo teor de lactose. Existem poucos estudos na literatura sobre a enzima derivada de Bacillus licheniformes, mas este trabalho mostra que essa enzima derivada de Bacillus licheniformes é promissora. Algumas referências utilizadas no nosso trabalho, os nossos agradecimentos. Obrigada pela atenção de todos.